Olá, gente, tudo bom? Hoje a gente vai ver a última parte do texto dissertativo, que é o quê? A conclusão do texto dissertativo argumentativo, tá bom? Bem, eu fiz um esqueminha aqui tentando explicar para vocês, né, o que que a gente pode, o que que a gente deve e o que que a gente não deve fazer num texto, na conclusão do texto dissertativo. Então, olha só, o que é que eu coloquei aqui no meu esqueminha? Tudo texto. Ou seja, você vai resumir, você vai concluir, você vai fechar tudo que foi dito na introdução e no desenvolvimento, tá bom? Segundo tópico do meu esquema, você deve ser objetivo. Gente, a conclusão é a menor parte de toda a sua redação. Por quê? Porque você não deve encher muita chouriça na conclusão. Olha o nome, conclusão. Você vai concluir. Nada de ficar dando voltas, nada de se estender demais, períodos muito longos, nada disso. Você tem que ser objetivo, tá? Então, para isso, provavelmente é a parte do texto que vai conter menos linhas, tá bom? Outro tópico do meu esquema. Você pode propor uma interferência. O que é isso? Propor uma interferência. Você pode propor uma solução, você pode propor, né, que algo seja feito com relação àquela situação, né, aquele tema que foi abordado. Claro que você não vai propor essa interferência usando pronomes em primeira pessoa, como eu ou nós, né? Tipo, eu acho, eu penso, nada disso, gente. Eu vou mostrar para vocês como foi que eu propus a minha interferência naquele texto que a gente está fazendo, né? Cujo tema eu passei para vocês e foi a violência policial, tá bom? Último tópico do meu esquema: nunca criar indagações, tá? Gente, nunca. Se é uma conclusão, você nunca deve deixar nenhuma pergunta, nada que não fique esclarecido dentro do texto, tá? Então, nada de criar questionamentos, tá? Isso você pode fazer ou no primeiro ou no segundo parágrafo, e sempre explicar as perguntas, os questionamentos que você levantou. Nunca criar indagações na conclusão de uma dissertação, porque ali é o momento de você concluir, de você fechar. Então, se você cria indagações, essas perguntas vão ficar vagas, seu texto vai ficar vago, tá? E isso, para quem vai corrigir, não vai soar como uma coisa muito legal, ou seja, você vai perder pontos. Voltando a esse tópico aqui da interferência, gente, claro que a gente sabe que as redações, né, dissertativas, argumentativas, elas são usadas para o Enem, para várias provas de concurso, para vestibulares. Porém, no Enem, isso daqui é muito especificado de que o aluno deve propor essa interferência dentro do texto, tá? Então, é uma prova ali que você não pode propor essa interferência, você deve propor essa interferência, tá? Essa interferência é uma sugestão, uma proposta, porque provavelmente você, né, houve ali, né, você criou, né, argumentos para defender um ponto de vista e você vai propor aqui soluções, interferências dentro daquele tema para que haja uma solução, para que haja, né, ali algum tipo de intervenção, tá bom? Então, vocês lembram que eu propus para vocês o tema violência policial, e aí eu fiz o meu desenvolvimento, que foi até bem curtinho, com 12 linhas, e aqui eu fiz a minha conclusão. Outra coisa que eu queria dizer para vocês, né? A gente sabe que a conclusão da dissertação é um resumo, a gente sabe que é um fechamento, porém, dizem que os corretores não gostam muito quando, né, os corretores, eu também sou uma corretora, né, de dissertação. E não é bem visto quando o aluno termina com em resumo, em suma. Gente, isso já caiu em desuso, sério, né? Seja objetivo, a gente sabe que é um resumo. Então não precisa você adicionar esse tipo de informação, parece que você quer encher chouriça, sabe? Então, olha só, eu fiz aqui a minha conclusão e ela tem 8 linhas. 8 e um pouquinho, né? Então, é mais ou menos a média, né, que a gente deve
fazendo uma redação. A gente deixa a introdução também, não é muito grande, 10 linhas mais ou menos. O desenvolvimento, como a gente vai usar dados, a gente vai usar, né, alguns argumentos, então a gente pode fazer o desenvolvimento um pouquinho maior, inclusive dividindo esse desenvolvimento em 2 parágrafos. A conclusão, ela por ser o fechamento, ela vai ser menorzinha. Vocês reparam que aqui eu fiz um fechamento com 8 linhas. Eu vou ler para vocês a conclusão da redação que eu propus a vocês. Diante dos argumentos expostos, é necessário que intervenções sejam feitas. Pronto. Aqui eu já estou resumindo tudo que eu falei lá em cima, que a gente já colocou dados, né, de que não, tem alguma coisa errada, né? Os dados mostram que há um crescimento da violência policial e essa violência policial também inclui a morte de policiais. Então, diante de todos esses fatos, é necessário que intervenções, alguma coisa tem que ser feita. Aí eu coloquei, a sociedade necessita confiar nas instituições policiais, também é outro resumo de tudo que eu falei, a gente precisa confiar nessa instituição que serve para nos proteger. Passa da hora de pensar em uma reforma dessas instituições, associando a investimentos em treinamento e capacitação dos policiais. Gente, reparem que eu falei da intervenção. Eu propus aqui algo que seja feito quanto a isso, né? A gente não pode só reclamar de que há uma violência, um crescimento da violência e essa crescente. O que é que a gente pode fazer, né, para frear esse crescimento? Então, eu propus aqui, né, que existe uma reforma dentro dessa instituição, né? A gente precisa corrigir o que está errado. E também propus que essa reforma seja associada a investimento em treinamentos e capacitação desses policiais, né? A gente sabe que eles precisam entender a lei, eles precisam entender as leis de racismo, né? As leis de feminicídio. Esses policiais, eles não podem ser a mão que comete crimes, eles têm que ser a mão que respeita as leis. Aí eu fechei como? A mão do governo deve proteger seu povo, ao invés de apertar o gatilho. Essa foi a forma que eu usei para fechar minha redação. Eu usei aí uma oração de impacto, né? Fazendo uma comparação entre a mão, né, que aperta a arma e a mão que protege, porque a mão também é um instrumento de morte e é um instrumento também de carinho, de proteção. Tá? Então, foi a forma que eu usei para fechar minha redação. Tá bem sucinta, tá bem resumida. Gente, é claro que eu poderia ter colocado várias coisas aqui, mas eu quis fazer um resumo para vocês entenderem como é que funciona essa conclusão do texto dissertativo, tá bom? Eu vou ficando por aqui. A nossa próxima aula vai ser treinar, né, de como compor os textos dissertativos, argumentativos, né, como a gente construir eles por completo e também como a gente faz um bom tema para gente, como é que a gente faz um bom título para nossa redação. Tem gente que tem muita dificuldade em criar títulos para redação e a gente vai ver isso na próxima aula. Eu deixo aqui um grande abraço para todos vocês.